Quando o Espírito Santo desceu sobre o Filho, quando ele foi batizado, foi a glória dele que desceu ali. A glória dele está nele, está no Filho e está entre nós. 1 Pedro, verso 3. Bendito seja o Pai de nosso Messias, o Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder do Pai para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Nós vamos ler agora no verso 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhe se havia de seguir, e aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém. Grande e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por esse momento. Nós te agradecemos aqui nesse átrio por esse momento. Obrigado, Pai, por tudo. Amém. O Espírito Santo é assim, ele fala assim conosco. E ele está falando comigo assim. Eu tenho que começar a falar lá do começo. Mas olha bem aqui no final o que ele fala. As coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu perceberam, como o que eu falei no começo, o Espírito Santo que foi enviado do céu. Presciência, ou seja, conhecimento do Pai acerca da visão futura. Aí logo embaixo aqui onde nós lemos, está intitulado assim, a esperança de salvação. E o apóstolo Pedro, ele fala de uma esperança, irmão, incorruptível, no verso 4 aqui. Primeiro ele fala aqui no verso 3, bendito seja o Pai de nosso Messias, o Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Por que ele fala isso? Nos gerou de novo, porque andávamos mortos, nós estávamos mortos na nossa própria consciência. Por isso que ele fala aqui, para uma nova viva esperança, pela misericórdia de Cristo dentre os mortos. Cristo ressuscitou e nos deu nova esperança. Para uma herança, no verso 4, incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Pedro fala de uma herança incorruptível e como está sendo, irmão, o ensinamento hoje, ou seja, as pregações. Temos que ser ricos, fartar de alimentos. Será que é isso? Claro que temos que nos alimentar bem, mas aqui o apóstolo Pedro está falando que uma esperança que nos aguarda nos céus, incorruptível, que mediante a nossa fé, ele fala que mediante a fé estáis guardados no poder do Pai para a salvação já preste para ser revelada no último tempo. É através da nossa fé que nós vamos conseguir desfrutar dessa salvação que vai ser revelada a nós nos últimos tempos. E no verso 6, ele fala aqui que em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados
com várias tentações. Lembra das tentações que eu falei, das perseguições? É estas daqui, irmão, essas perseguições que o apóstolo Pedro está falando, que nos entristece. No verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, somos provados. Aí que nós temos que ver os soldados. É aí nas tentações que nós vamos separar, peneirar os soldados fiéis, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada no fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Cristo. A nossa fé vai ser revelada em Cristo, em glória, transformada em glória, em honra ao nosso Cristo, ao nosso Criador, ao qual não havendo, irmãos, ao qual não havendo visto, a mais no qual não o vendo agora. Nós amamos por causa da fé, mas nos últimos tempos nós vamos amá-lo por vista. Oh, glória! Então ele continua: mas crendo-vos alegrais com gozo indescritível e glorioso no dia que vermos ao nosso Messias, nosso general. Alegraremos com gozo indescritível e glorioso. Ou seja, impossível de ser descrito isso, irmão. Nós não podemos descrever essa alegria que nós vamos sentir quando nós olhar face a face o Messias. Não esse Messias que os homens pintam no quadro aí, não esse, porque o Messias que o Pai vai nos revelar é um Messias totalmente diferente, porque ele já me mostrou a face do Messias. Isso eu posso falar, ele já me mostrou. Jamais eu poderia inventar isso. E ainda, irmão, no verso, eu não li o 9, no verso 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, o Messias veio, foi revelado para nós, acabou a fé, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Não precisa mais fé, ali encerra e as nossas almas vai ser salvas. Isso é muito bom, irmão, é tremendo. Isso é uma revelação que o Pai desce do alto para mim. Para vocês terem uma ideia, irmãos, eu nem li, nem estudei, só preparei aqui e li uma vez. O Espírito Santo já me diz tudo. Glória ao nosso Pai. Irmãos, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir. O Espírito de Cristo que estava nos profetas. Mas da onde veio esse Espírito de Cristo que estava nos profetas? Do nosso Pai. Lembra? Não foi outro Deus não, irmãos. O Espírito do Pai que estava no Filho. Senão ele poderia falar aqui, o outro Deus que veio e habitou nos profetas. Ele falou não, o Espírito do Pai. Ou seja, a glória do Pai que estava neles, aos quais, no verso 12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Lembra, viu, irmão? Espírito Santo enviado do céu, o Espírito do Pai enviado do céu, e o Evangelho para as quais coisas os anjos
desejam bem atentar, ou seja, colocar em prática. Ele está falando isso porque os anjos almejaram pregar o evangelho, falar, anunciar, mas a eles não foram dados esse compromisso. Esse compromisso é para os santos, é para nós. A missão dos anjos é outra. A missão dos anjos é trazer a revelação, é trazer a cura, é trazer o livramento, mas pregar o evangelho não. O Espírito Santo convence, nós pregamos o evangelho, o Espírito Santo convence, mas a missão dos anjos dá o livramento, como nós oramos e pedimos. Então, irmãos, é muito fácil de entendermos se nós estivermos em espírito. Na carne, não vamos entender nada disso. Na carne, eu estaria aqui lendo tudo isso aqui e falando para vocês asneiras. Ou então, eu ia abrir um versículo onde Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos e falaria para vocês assim: ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou também os cestos. Como que foi distribuído esses pães e os peixes? Teria que multiplicar também os cestos. Eles iam levar tudo na mão? Tinha cesto, mas isso é teologia, isso é cópia. Agora eu tenho que vir para esse átrio, para esse altar, falar o que o Espírito Santo me dá do alto. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos e nós temos que anunciar rápido o verdadeiro evangelho do nosso Messias e do nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa mensagem.